dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo... Bom dia, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui agora, em mais um culto em casa, né? É diferente de estarmos juntos, os irmãos em casa e meia dúzia de irmãos aqui batalhando, trabalhando para que a gente possa estar trazendo a mensagem da palavra de Deus. Hoje, domingo, 26 de abril de 2020, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle, né? Podemos até, às vezes, com nossa pequena fé, ter dúvidas, mas creia que Deus tem o controle de todas as coisas. E é para o bem daqueles que o servem. Vamos estar orando, pedindo que Deus possa estar abençoando. E, antes de tudo, que você possa estar aí interagindo conosco, né, trazendo seus pedidos de oração, seus agradecimentos, né, para que juntos possamos, como igreja, estar orando, clamando a Deus, esse Deus que nos ouve, para que Ele possa nos atender de acordo com a vontade dEle. Vamos orar com a irmã Lindalva, pedindo que Deus esteja abençoando o culto desta manhã. Senhor Deus, nosso querido Pai, que alegria, Senhor Deus, nós temos por podermos estar aqui, Senhor Deus, dirigindo, Senhor Deus, esses momentos que serão para a glória e honra do Teu nome. Amém, Jesus. Senhor Deus, que os nossos queridos irmãos que já estão sintonizados comecem desde já sentir a Tua presença, sentir o Teu afeto, sentir o Teu amor, Senhor Deus, porque juntos estaremos Te honrando, glorificando o Teu nome, Senhor Deus, e declarando, porque nós cremos em Tua palavra que diz que Tu tens o controle das nossas vidas, Tu tens o controle do universo. E nós, Senhor Deus, muitas vezes negligenciamos, Senhor Deus, com a nossa pequena fé. Mas, Senhor Deus, entendemos e cremos que realmente Tu tens o controle de toda a situação que estamos vivendo, Senhor Deus, nestes dias. Por isso, Senhor Deus,
Te honramos, glorificamos o Teu nome, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina eternamente. Amém, amém e amém. Amém, Deus amado. Vamos ler, fazer a leitura da palavra de Deus. Se você, irmãos que está em casa, pegue a sua Bíblia, o seu celular, que tem a sua Bíblia aí no celular. Vamos fazer a leitura. Os irmãos nos acompanhem em Romanos 16, de 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto e, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. A Ele a glória. E nós cremos nas palavras do Senhor, cremos nas Escrituras e por isso temos todos os motivos para glorificar e honrar o nome do Senhor, porque não há outro igual ao Senhor. Não há nome que se compara ao nome do Senhor. Das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória eternamente. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória eternamente. A Ele a glória.
a glória é dada. Toda a glória é dada ao nosso eterno Deus. Bem, Tu és o Deus de todos os reinos da terra, Tu és fiéis, o céu e a terra. Momentos de fidelidade, de gratidão a nosso Deus. Você que está em casa pode continuar fazendo a sua contribuição através dos meios, vindo à igreja aqui durante a semana, temos uma secretária para receber os dízimos e as ofertas, e também fazendo os depósitos da conta da igreja. Não deixe de ser fiel ao nosso Deus, Ele é fiel e apenas nos pede uma pequena parte para que a gente possa estar demonstrando a nossa fidelidade. Dízimo é entrega de vidas também. Ofertas é gratidão pelas bênçãos de Deus, pelo que Deus tem feito às nossas vidas. Então, possamos ser fiéis ao nosso Deus, contribuindo com o nosso dízimos e com as nossas ofertas. Façam isso. E nós temos alguns pedidos de oração que os irmãos têm mandado. Raquel pede oração por Léo, que também deu positivo de Covid, E Luciana Aparecida Volotão Mendes pede oração por Márcia. E Volotão na área de saúde, Ana Luísa na área de saúde. Zuleide Frozar também, Márcia, pela Nora, minha vizinha, Nora e da vizinha da Márcia, da Zuleide, Lúcia Aparecida Volotão Mendes, oração pela família. Eu também quero agradecer a Deus, porque essa semana, nesse ano de 2020, a gente recebeu a notícia que ia ser a voz, do Gabriel, e agora também de Priscila e Jansen, Então, eu e Miriam temos muito a agradecer nessa luta toda. A gente está tendo aí, prevendo a vida de 2 netos, Não sabemos os nomes, estão aí na guerra, na briga por nomes, mas orem pelas minhas noras, que estão grávidas e precisam das nossas orações, por Jansen e Gabriel também, para terem todos os cuidados. Vamos orar também, meus irmãos, pelos irmãos que estão enfermos. Lembrando, do irmão do pastor Renato, do pastor Sócrates, da Adelaías, pessoas que estão sendo acometidas por essa Covid-19, precisamos estar orando ao nosso Deus, orando, suplicando ao nosso Deus, mas também fazendo as nossas partes. Isso é importante. Deus nos dá o que a gente pode fazer, a gente precisa fazer. Não podemos deixar, tudo na conta de Deus, porque o mundo não foi feito dessa maneira. Deus faz aquilo que não nos cabe, Então, vamos estar agradecendo a Deus pelas bênçãos e orando ao nosso Deus, pedindo por essas pessoas que estão enfermas e também agradecendo a Deus pela fidelidade da igreja. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pela bênção de estarmos aqui e, através da tecnologia, podemos alcançar as casas dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, porque temos pessoas fiéis aqui, tomando todo o cuidado, mas transmitindo a sua palavra, Pai. Dê capacidade a eles, proteja-os, Deus amado, como tem protegido muitos do sistema de saúde, as pessoas que continuam a trabalhar. Muito obrigado, Pai, pela bênção de ser a voz neste ano. Esteja protegendo, Senhor Deus, as minhas noras, Deus amado. E te pedimos por aqueles que estão nos hospitais, pelo pastor Sócrates, pelo irmão do pastor Renato, pela Adelaías, Pai. Coloque a sua mão sobre a vida deles, Pai. Te pedimos por Léo, por outros que estão sendo atingidos por esta doença, Pai. Fortaleça os seus organismos, Pai. Dê a eles todas as condições de se recuperarem, Pai. E que eles possam também, Deus amado, não transmitir a outras pessoas, Pai. O ajude-os, Pai. Ajude as pessoas que têm que ficar em casa, Deus amado, os nossos irmãos. Dê a eles a tranquilidade. Eles possam buscar a Ti, Deus amado, e acima de todas as coisas vencerem, Pai. Esses momentos difíceis, onde muitas das vezes nos sentimos presos, mas que possamos nos sentir fortalecidos por Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por esses meses que tem acontecido, mas o Senhor tem guardado a cada um de nós, Pai. Te peço pelos governadores, pelo presidente, pelos senadores,
por esses homens que estão à frente da política em nosso país. Que haja entendimento, Pai. Que o ego possa não prevalecer, mas sim a sua vontade, Pai. Esteja abençoando para que eles possam tomar as decisões e não tomem decisões contrárias à tua vontade e que possam prejudicar o povo, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo. Perdoa as nossas falhas e fale aos nossos corações nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu és fiéis, o Rei, o céu e a terra. Fizeste o céu e a terra. Isaías 37 diz: teu reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos, adorando e glorificando o teu nome. E temos esta oportunidade de declarar que o teu reino é eterno, firmado em bondade,
benignidade, justiça. E nós cremos nisso, por isso te adoramos e bendizemos o teu nome por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos preparar a mensagem e convido o pastor a estar aqui. Vamos orar, pedindo que Deus fale mais uma vez através dele, que é a sua mensagem. E temos mais alguns pedidos que foram colocados aqui, né? Anderson e Elis agradece pelos 28 anos de casamento hoje, completam hoje 28 anos de casamento. Denilson e Novaes de Souza, peço orações pelo cunhado Alexandre, que está enfermo. JG Santos, oremos por Francisquinha, que está muito triste por conta do isolamento. Oremos por Francisquinha. Ela tem uma vida bastante difícil, cuidando do seu irmão doente. Oremos por ela. A Edmar e a Aleixo agradece pela vida de Júlio Aleixo, que fará aniversário amanhã. Júlio vai fazer aniversário amanhã. Suelena Aleixo agradece a Deus pelos 15 anos de Alice, que completou ontem. Aniversários no período de Covid, né? Rosângela Rangel, pedido de oração pela família da irmã Irene Rangel. Eronete Ferreira pede oração pela irmã dela. Lília Méria agradece a Deus pela vida da irmã, da mãe, Eula, por minha irmã Leda, que completaram as duas mais um ano de vida essa semana, né? E Rita Vital agradece a Deus por minha netinha Maitê, completou 6 anos no dia 24. São muitos agradecimentos, né, por essas vidas que Deus tem dado mais um ano de vida a elas, né? E continuamos orando, lembrando durante a semana desses pedidos, desses agradecimentos, confiando que Deus vai estar atuando na vida das pessoas que estão necessitadas, né? E vamos orar, pedindo que Deus possa falar ao coração, né, através do pastor. Pai de amor, muito obrigado, Deus amado, por mais uma vez estarmos juntos. E agora, nesse momento, te pedimos que o Senhor possa estar ouvindo os nossos clamores, dos teus servos, Deus amado, por essas pessoas que tanto necessitam da sua ajuda, da sua intervenção, Pai. Te agradecemos pela vida dessas pessoas que estão completando aniversário. Obrigado, Pai, por essas vidas. Acima de tudo, obrigado porque o Senhor é um Deus que salvou a todas essas pessoas, fiéis a Ti, declarados cristãos e crentes em Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, que eles possam passar esses dias de aniversário, mas felizes com a Sua presença, Pai. Fale aos nossos corações, agora através da Tua palavra. Muito obrigado por este dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia, irmãos. Eu espero que estejam me ouvindo. Nós estamos aqui estreando um microfone novo, espero que esteja tudo funcionando bem. E a saudade é muito grande de todos vocês. E o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor repousem sobre sua família, sobre sua vida, nesse tempo em que a gente se reúne virtualmente para esse culto. Nós temos clamado ao Senhor que abençoe essa transmissão e que ela chegue aos lugares onde chegar e leve ali a unção de Deus sobre a vida, sobre as famílias, sobre todos aqueles que forem alcançados por essa transmissão. Tem muita gente me perguntando como está o meu irmão, o pastor Ricardo. Ricardo permanece internado no Hospital Universitário Pedro Ernesto, ali em Vila Isabel. Ele tem sido bem cuidado ali, é um hospital de excelência, um milagre de Deus, a abertura daquele espaço para que ele seja tratado. E nós só temos informações de lá no período de 15 horas a cada dia. Somente no período da tarde é que é possível ligar para saber as informações. Okay? Os médicos pela manhã passam lá em vistoria, leito a leito, vão fazendo suas avaliações, né? Ricardo está num quadro estável agora, graças a Deus, até onde a gente sabe, a informação de ontem à noite, não foi necessária a transferência dele para o CTI,
porque ele teve alguma piora na sua respiração, mas depois o quadro estabilizou e nós acreditamos que ele já está no pico da doença e daqui para frente a tendência é melhorar, tá? Mas seguimos clamando aos irmãos que orem, nos ajudem, intercedam, porque a situação não é nada fácil, né? Ricardo fica isolado, as pessoas que lidam com ele não tem como dar muita atenção, tem muito paciente e nenhum de nós consegue contato, não adianta, não aceitam visita. Então, mais do que a doença, esse lado emocional que envolve quem está contaminado é muito difícil. Então, clamem a Deus para que o Senhor realmente faça o coração do meu irmão, de toda a família, repousar em segurança, em paz, em serenidade nesse tempo. Muito bem, nós vamos abrir a palavra de Deus no profeta Daniel. O tema do culto, da mensagem dessa manhã é Deus age por baixo dos panos. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no profeta Daniel. Daniel, nós vamos ler alguns versos salteados desse grande profeta do Senhor. Daniel, capítulo 1, eu vou começar lendo os versos 1 e 2. Daniel 1:1 diz assim: No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Agora, avance seus olhos, vá até o verso 9, ainda no capítulo 1. Diz assim: Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. E agora o verso 17, ainda no capítulo 1. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. E no capítulo 2, eu quero ler os versos 20, 21 e 22, diz assim: Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Só até aqui. Que Deus abençoe sua palavra. Irmãos, todos nós aprendemos a gostar do livro de Daniel. E isso aprendemos desde bem pequenos. Afinal, neste livro estão aquelas famosas histórias da fornalha, aquecida 7 vezes, os jovens jogados ali dentro, mas o fogo não os queimava. Havia um quarto com eles na fornalha. Nós cantamos isso nas cantatas. Aprendemos ainda bem pequenininhos. Também nesse livro está a famosa história da cova dos leões, onde Daniel foi jogado, traído, e vítima da inveja, da mentira de seus opositores, ele foi jogado na cova dos leões. Nós conhecemos essas histórias espetaculares,
ficaram gravadas em nossa memória desde a mais tenra idade. É também do livro de Daniel, aquela história dos jovens que foram levados escravos, mas que não queriam se contaminar com as iguarias do rei. Quantas vezes, como adolescente, como jovem, eu ouvi mensagens desafiando as pessoas à santidade, a serem santas, com base nesse texto. A ideia de Daniel e seus amigos de não se contaminarem com as iguarias do rei. Mas, irmãos, o livro de Daniel possui algo mais do que essas histórias espetaculares. O livro de Daniel, na verdade, quer nos ensinar que Deus é o Senhor da história. É um livro peculiar, porque vejam, ele está colocado entre os profetas, mas você não encontra no livro de Daniel em nenhum momento uma profecia do tipo que inicia com o oráculo sagrado, assim diz o Senhor. Não tem aqui. Também é um livro que contém história, fala da história, do momento da história em que o povo foi escravizado por Nabucodonosor e como que isso aconteceu, os detalhes disso, conta a história. Mas não é um livro histórico como outros, por exemplo, os livros dos reis, que contam os detalhes. Não, não é isso. É também um livro que conta a história universal, tal como Gênesis, que fala da criação do mundo inteiro. Daniel trata de um momento da história em que o Império Babilônico tomava conta do mundo da época. Então, é uma história universal, mas não é como Gênesis também. E o livro de Daniel, capítulo 7 ao capítulo 12, contém visões apocalípticas da história, do futuro. Então tem também um lado de literatura apocalíptica, profética, no sentido de antecipar o que vai acontecer no futuro. Daniel também tem essas características. Então, Daniel é um livro diferente de todos os outros. Tem tudo isso, não é uma coisa só, é várias coisas, e o que ele está ensinando para a gente, eu repito, é mostrar que Deus é o dono da história. Daniel possui uma continuidade teológica com os demais livros da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, que demonstram que foi Deus que criou a vida humana, é Deus quem controla a história e Deus vai levar ao cabo o final dessa história que Ele mesmo determinou. Daniel é um livro que demonstra claramente que Deus está no controle. Deus não perdeu as rédeas da história. Deus continua governando, soberano, realizando os seus planos. O livro de Deus, que chamamos Daniel, demonstra que Deus conduz a história com a sua forte mão e Ele age mesmo quando ninguém vê. Ele age por baixo dos panos. Ele age até nos bastidores da história, por trás do palco principal da história. Deus está agindo. Nestes versos do capítulo 1 que eu li, aparece muito claramente Deus agindo. Verso 2 diz: Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse. O verso 9 diz que Deus fez com que Aspenaz. E no verso 17, Deus deu conhecimento e depois Deus deu o dom a Daniel de interpretar sonhos e visões. Deus agiu de maneiras extraordinárias na história? Sim. Deus agiu de maneiras extraordinárias no livro de Daniel? Sim. Mas nestes episódios, Ele não está agindo de uma maneira espetacular. Deus está agindo por debaixo dos panos. Deus está agindo no silêncio. Deus está agindo sem outdoor.
Deus está agindo sem anúncio, sem propaganda. Deus está agindo sem anunciar com trombetas a sua ação, mas Ele está agindo. A ação de Deus acontece também por baixo dos panos, por trás dos palcos, nos bastidores da história. Deus, por exemplo, permitiu que o povo seu de Judá fosse conquistado por um rei incrédulo, Nabucodonosor. E Deus trabalhou no coração de um homem pagão, Aspenaz, dando a ele um coração bom em relação a Daniel e seus amigos. E Deus também capacitou os filhos dele com inteligência. Nisso tudo, queridos, nós não vemos nenhum milagre extraordinário, nós não vemos nenhum espetáculo circense para aplaudir quando acaba. É Deus agindo no silêncio, Deus agindo nas coisas pequenas, Deus fazendo as suas ações acontecerem, porque Ele governa, Ele controla todas as coisas. Há apenas no livro de Daniel a ação de Deus através das pessoas. As pessoas pensam que estão fazendo, mas é Deus quem está fazendo. Muitas vezes nós desejamos ações espetaculares da parte de Deus. Vou ter que trocar aqui esse negócio. Desliga aqui isso. Muito bem. Deixa aqui. Pois tá bom. Muito bom, microfone higienizado. Obrigado. Obrigado. A turma, a equipe boa aqui ajuda a gente a lidar com essas coisas. Opa. Muito bem, muitas vezes, irmãos, nós desejamos ações espetaculares da parte de Deus. Quando Deus está agindo no picadinho, Deus está agindo no dia a dia, Deus está agindo nas pequenas ações para fazer a sua vontade se cumprir. Essa doutrina da soberania de Deus é evocada por nós, muitas vezes, apenas quando as coisas acontecem de maneira grandiosa e se estica uma placa no céu para todo mundo ver o que Deus está fazendo. Mas Deus não age apenas quando o sol está a brilhar. Deus age também nas coisas minúsculas da vida. Deus também toca corações. Deus também transforma realidades. E a sua soberania também se vê nestas coisas. Acontece que em nossa fraqueza, em nossa incredulidade, nós desejamos ver sinais espetaculares. Achamos que apenas estes sinais podem firmar a nossa fé. Mas Daniel está aí para nos mostrar que quem descansa numa fé bíblica, numa visão bíblica, sabe que Deus age soberano e tranquilamente, sem se preocupar com os fatos, sem se preocupar com o que os homens fazem ou deixam de fazer. Eu gosto sempre de lembrar daquele episódio de Elias na caverna. Ele está lá, mergulhado em sua depressão, e a Bíblia diz que vem um terremoto. A voz de Deus está no terremoto? Não, não está. Vem um vento forte, balança tudo. A voz de Deus está no vento forte? Não, não está. Vem um fogo ardente, fende as pedras. A voz de Deus está no fogo? Não, não está. Deus não está nessas coisas, segundo o relato de Elias na caverna. Mas daí vem uma brisa mansa, suave, e a voz de Deus se ouve ali. Elias, que estás fazendo aqui? Na maioria das vezes, Deus fala baixo, a gente é que não ouve. Então, nós podemos olhar para esses textos que lemos
e ver Deus agindo por debaixo dos panos, Deus agindo por trás do palco da história, Deus agindo nos bastidores, fazendo a sua soberana vontade se realizar. Deus deixou que Nabucodonosor, um rei pagão, invadisse a cidade santa, saqueasse o templo, incendiasse a construção, levasse os objetos sagrados, colocasse esses objetos no templo do seu Deus, na sala do seu tesouro. Deus está agindo aqui porque diz o texto que Deus deixou isso acontecer. Deus agiu aqui por omissão. Isso não é menos ação. Deus age por deixar as coisas acontecerem também. Isso também demonstra a soberania, o poder de Deus. O outro verso diz que Deus fez com que Aspenaz achasse graça aos olhos de Aspenaz, Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos deviam ter, nesse tempo, irmãos, mais ou menos 12 anos de idade. E Daniel e seus amigos não aceitaram ser massificados com o que estava sendo imposto àqueles que foram escolhidos a dedos para receberem instrução, para receberem o melhor da alimentação da Babilônia. Como eu gostaria que nossos jovens e adolescentes também não se deixassem massificar pelo pecado que impera em nossa sociedade, em nossa cultura. Como eu gostaria que nossos jovens e adolescentes abraçassem os princípios e os valores das Sagradas Escrituras e que optassem o tempo todo por seguir estes princípios e estes valores. Deus agiu no coração de Aspenaz, um pagão, para ser benevolente com Daniel e com seus amigos. E diz, por fim, que Deus deu a Daniel e seus amigos conhecimento profundo acerca do conhecimento que reinava lá na Babilônia naquele tempo. Daniel e seus amigos receberam um dom especial de Deus. Daniel, especialmente, o dom de interpretar sonhos e visão. Deus deu inteligência àqueles meninos, e isso é também uma ação silenciosa de Deus. Deus pode dar sabedoria a quem pedir, a qualquer um. Tiago 1, verso 5, diz quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá indistintamente. É só pedir, Deus está pronto para dar. Deus age nisso. Quando vejo jovens querendo passar em concursos, jovens querendo estudar para conseguir uma vaga de emprego, para fazer uma prova, eu lembro que Deus tem sabedoria e inteligência para dar a quem precisa. Deus nos distingue da criação em nos fazer gente que raciocina. Ele nos criou a sua imagem e semelhança com essa capacidade de raciocinar, o poder de contemplar as coisas, admirar, aprender com elas. Deus nos fez com senso estético, porque Deus pensa, sente e quer. Ele nos fez assim. A fé não apela para a ignorância. Nós, para acreditarmos em Deus, não precisamos abrir mão da inteligência, da sabedoria e do conhecimento. A fé também pensa. Deus age por baixo dos panos na história, mas também age em sua vida particular, também age em sua família, também age em nossa igreja, também age em nossa cidade. Eu não tenho dúvidas de que Deus está agindo nesse tempo de pandemia. Eu não tenho dúvidas de que Deus está com a sua poderosa e boa mão, fazendo as coisas acontecerem, permitindo outras, tocando corações, abrindo portas. Irmãos, que milagre foi
o lugar em que meu irmão conseguiu para ser internado. Deus agindo, Deus demonstrando, não é plano de saúde, ele tem plano de saúde, mas o plano disse, não traz para cá porque o hospital está lotado. Então, Deus está agindo, a gente precisa acreditar que o nosso Deus está agindo até no silêncio, por debaixo dos panos. Costuma-se dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Para Deus não existem linhas tortas. Mas, às vezes, Deus escreve num papel que a gente não vê. O script é dele, o texto é dele, a história está no comando dele. A gente é que não consegue ler, interpretar, enxergar, compreender. Deus sabia que estava escrevendo na vida de Daniel a história. Eu fico pensando, um menino com apenas 12 anos, órfão, levado cativo para uma outra terra, ele podia ficar lamentando, podia ficar lá reclamando, papai, mamãe, onde que está minha cama? Onde está meu professor, meus estudos, meus amigos? Daniel entendeu que Deus estava no comando da história, agindo nos bastidores. E Deus fez de Daniel uma bênção para uma outra nação e para o mundo inteiro. Os pais de Daniel foram mortos, ele foi escravizado, ele estava numa terra estranha, mas Daniel confiou no Deus que age por trás dos panos e serviu a 3 impérios, a 4 reis, e Daniel teve o seu nome projetado como um dos grandes vultos do passado. Tudo porque Daniel acreditou que Deus age por baixo dos panos. Nós precisamos acreditar que Deus age por baixo dos panos, age na minha vida, age na minha família, age na sua vida, age na sua família. Então, vamos meditar rapidamente sobre isso. Deus age por baixo dos panos, permitindo que coisas ruins aconteçam com seu povo. Interessante que muita gente diz o contrário. Diz, não, se eu tenho Jesus, então eu estou livre de problemas. Vem para o Evangelho, é o que andam pregando aí, especialmente a teologia da prosperidade. Vem para Jesus e todos os seus problemas estarão resolvidos. Não. O texto nos ensina que Deus deixou Nabucodonosor conquistar a cidade santa. Por quê? É simples, porque o povo de Deus estava pecando. O povo de Deus tinha se afastado do Senhor, adorava postes ídolos, idolatrava. E Deus estava preparando a história para a vinda de seu filho, na plenitude dos tempos. Era necessário Deus agir ou deixar que alguém agisse como aconteceu. O sofrimento é, como alguém disse, o microfone de Deus. Através dele, Deus fala. Através do sofrimento, Deus anuncia as suas verdades. Veja, por exemplo, o que acontece agora. É possível que você que me ouve aí, nunca estaria me ouvindo nesse domingo de manhã, a essa hora, não fosse todo esse sofrimento de pandemia que nos cerca. É possível que num domingo de manhã, a essa hora, você estivesse na praia, estivesse dormindo, estivesse descansando, sequer parasse para ouvir num domingo de manhã, para ouvir a palavra de Deus. Veja, se Deus então não está agindo, se o sofrimento não é o microfone de Deus, às vezes a mão de Deus toca assim o seu próprio povo, e nós precisamos ser sensíveis para saber se esse sofrimento todo não está sendo posto a fim de nos aparar algumas arestas em nossa vida, em nossa igreja, em nossa família.
vendo o avanço do mal, a gente pode espantar e até perguntar: onde é que Deus está? É simples. Deus está escrevendo a história por baixo dos panos. Deus exaltou a Babilônia, mas ele fez cair a Babilônia. Deus levantou Ciro e chamou Ciro, rei da Pérsia, de o seu ungido, o seu Messias. Veja você, isso tudo significa que Deus age como quer e quando quer. Vem o sonho, Daniel então interpreta o sonho, Deus levanta quem quer e derruba quem quer. Veja o que Daniel vai dizer mais adiante, em 4,17. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Deus age de maneira que não entendemos. A Pedro, o Senhor Jesus disse numa ocasião: o que faço não entendes agora, mas depois entenderás. E se não entendermos, Deus continua agindo. Se entendermos, sim, Deus está agindo, mas se não entendermos, ele continua agindo. Se ainda não terminou bem a história, é porque a história ainda não terminou. Deus é quem está no controle. E se ele corrige você, melhor é ser corrigido por Deus, como um pai que nos ama, do que não receber dele a disciplina. Hebreus 12:7 diz: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Deus age por baixo dos panos, mesmo quando vem o sofrimento sobre o seu povo. Segundo, Deus age por debaixo dos panos, agindo a favor de seu povo. O texto diz que Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso para com Daniel. A ideia dessa bondade de Aspenaz não é uma ideia vegetariana, como muita gente pensa. Ele não comia a carne, as iguarias do rei, só comia vegetal, né? E a ideia aqui não é de ser vegetariano, não. A ideia é a seguinte: quem sacrificava aos deuses babilônios sacrificava animais e não vegetais. A carne que vinha do banquete do rei era carne sacrificada aos deuses. Era algo que vinha do manjar do altar dos deuses idólatras babilônios. E Daniel disse: eu não posso me contaminar com estas coisas, prefiro comer vegetal. E assim é que Daniel buscou a sua santidade. Tomar a refeição de alguém é criar vínculo com esse alguém. E por isso que Daniel pediu para comer vegetais, para não se tornar um alguém com aquele rei. Deus abençoou e agiu a favor dos seus, dando a Aspenaz um coração bondoso para com Daniel.
A grandeza de Deus é extraordinária, porque age no coração de pessoas. Deus age dessa maneira extraordinária, usando o coração de um pagão, fazendo com que ele tenha bondade para com os seus filhos. Deus cuida dos seus fiéis, tocando o coração de pagãos, é o que nós vemos acontecendo aqui. Um pastor amigo, certa vez foi a Cuba, numa conferência, e chegou lá, conheceu um obreiro cubano. Contou para ele, esse obreiro, a seguinte história. O governo, preocupado com o crescimento do Evangelho, tirou a carteira, a caderneta de pastores que permitia ir ao mercado comprar determinada quantidade de alimento por semana. Era a perseguição. Mas aquele pastor contou ao obreiro brasileiro que nunca ele e sua família tinham comido tão bem e se vestido tão bem do que em outro período, senão aquele em que a caderneta tinha sido tomada e ele não podia comprar mais nada. Sabe por quê? Porque o comerciante, sabendo do que tinha acontecido com o pastor, que tivera sua caderneta retirada pelo governo, impedindo que comprasse a comida da semana, cada um que ia comprar, o comerciante dizia: eu posso te vender só 90% do que você tem direito, porque o governo tirou a caderneta do pastor. E aquela pessoa permitia. Ia pedir para outra, ia pedir para outra. E aquele comerciante ia guardando os 10% de um, 10% do outro, 10% do outro. E o pastor, o obreiro cubano, admitiu: minha família nunca comeu e nunca se vestiu tão bem do que quando a nossa caderneta do governo comunista foi tomada de nossas mãos. É assim, Deus age nos bastidores a favor de seu povo. Também, por fim, Deus age por baixo dos panos, capacitando também o seu povo. Vejam, Deus age permitindo o sofrimento. Deus age a favor, tocando o coração de terceiros. Mas Deus age por baixo dos panos também, capacitando o seu povo para os desafios. Deus deu habilidades naturais a Daniel e seus amigos, e Deus deu um dom sobrenatural. Deus, portanto, capacita seu povo de uma maneira natural e de uma maneira sobrenatural. A sua capacidade natural, a sua inteligência é algo dado por Deus. Porque o diabo não tem inteligência para dar para ninguém. Inteligência é coisa de Deus. Deus colocou cada um de nós onde está, munido de inteligência, munido de saúde, munido de senso crítico, munido da capacidade de enxergar, de perceber, de ver a beleza das coisas, de criar coisas belas. Deus nos dotou de tudo isso. E isso representa o cuidado de Deus, Ele agindo debaixo dos panos, cuidando de nós. Nós gostamos, muitas vezes, de fazer distinção entre o que é espiritual e o que não é, o que acontece na igreja e o que acontece fora da igreja. Olha, as coisas boas são dádivas de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Deus age por baixo dos panos, capacitando-nos como profissionais. Por exemplo, temos aqui o Betinho, dirigiu o culto hoje de manhã. Betinho tem consciência de que lá onde ele está no seu trabalho, embora esteja de férias nesse tempo, está lá capacitado por Deus. Foi Deus que deu a ele a inteligência, foi Deus que deu a ele o jeitinho do Betinho ser e conquistar aquela gente, ter lá suas responsabilidades naquele lugar. E cada um de nós, Deus nos coloca nos lugares capacitados para exercer
tudo que Ele nos deu e sinalizarmos dele para as pessoas. Deus precisa de profissionais em cada lugar. Deus precisa de gente na área da política, na área da ciência, da medicina, das matemáticas, das ciências exatas, das ciências humanas. Deus precisa de gente infiltrada em todos os lugares para mostrar o seu grande poder, que Ele está agindo. Um dia desse eu conversava com Raquel, aqui na secretaria da igreja, e ela estava dizendo: pastor, eu já deixei lá o meu trabalho, estou aqui, mas os meus colegas de lá, alguns envolvidos com outras religiões, eles estão assistindo o culto, eles sentem a minha falta. O que é isso? É o dom que Deus deu a Raquel, de fazer amizade, de conquistar pessoas, Deus sinalizando sua bondade, Deus agindo por trás dos panos, Deus fazendo as coisas acontecerem. Eu e você devemos usar nossos dons para sinalizar de Deus para as pessoas. O pastor foi visitar um crente da sua igreja, médico. Ele estava doente, em estado terminal. O pastor adentrou aquele leito, aquela enfermaria no hospital, mas quando chegou, se admirou que não apenas ele, mas todos os funcionários, enfermeiros, demais médicos, estavam em volta daquele leito onde estava o médico crente em estado terminal. O pastor ficou admirado da visita e disse: meu irmão, como é possível isso? Você está num estado terminal? E o médico respondeu ao pastor: sabe, pastor, durante muito tempo, Deus me deu este hospital como um púlpito para eu pregar. Mas agora, Ele me deu esta cama, e aqui este leito é o púlpito que Ele me colocou, e aqui eu tenho usado para testemunhar de sua graça e de sua bondade. Se Deus nos abre uma porta, convidemos Deus para ir adiante, para adentrar com a gente e para fazer da gente, naquela porta que Ele nos abriu, uma bênção para as pessoas que ali estiverem. Daniel conviveu com gente mentirosa, invejosa, mas Daniel foi fiel ao Senhor, porque acreditava que Deus age por baixo dos panos. Deus queria Daniel na Babilônia, naquele tempo, depois na Pérsia, naquele tempo, e assim Deus usou a vida de Daniel, porque Daniel acreditava que Deus age também por baixo dos panos. Se você fizer as contas de tudo que aconteceu no livro de Daniel, ele provavelmente viveu 82 anos e passou dos 12 até os 82, cerca de 70 anos, numa terra estranha. Daniel nunca voltou para Jerusalém. Daniel saiu de Jerusalém, foi levado para uma terra estranha, escravo, passou por tudo o que passou. Mas Daniel, em todos os seus anos, permaneceu fiel, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E, portanto, Daniel tem uma biografia, uma história de fé de quem confia que Deus age em todas as circunstâncias da vida. Deus age por seu povo, e às vezes Deus age para seu povo. Deus age sempre, e muitas vezes de maneira simples e criativa. Que sejamos capazes de enxergar Deus nas questões simples da vida, mas também nos momentos difíceis em que a gente vive. Que nesse tempo de pandemia,
você consiga, meu irmão e minha irmã, descansar na sublime verdade de que Deus age por baixo dos panos. Deus está agindo nesse tempo. Essa semana nós ficamos boquiabertos com a ruptura no governo federal, saída do ministro Sérgio Moro, a reação do presidente e muito bafafá, muito disse-me-disse e denúncia, já se fala em impeachment e estas coisas todas. Nós não somos defensores de direita, de esquerda, dessa ou daquela ideologia, nós somos defensores de princípios e de valores cristãos que devem governar a nossa nação, devem dar direção à nossa nação. É essa a nossa bandeira, pelo menos deveria ser. Nós devemos orar para que princípios e valores cristãos prevaleçam em qualquer circunstância, independente de quem está ou deixou de estar. Se não há princípios e valores cristãos, então a gente continua orando e procurando onde é que esses princípios e valores estão. Em tudo isso, podemos afirmar: Deus está agindo por baixo dos panos. Deus está controlando todas as coisas. Bem, o meu desejo, a minha oração, é que essa palavra, esse lembrete da vida, da história de Daniel, nos ajude a firmar a fé e dizer: Deus é o nosso Senhor. Vamos cantar esse hino lindo que se encaixa perfeitamente naquilo que nós anunciamos nessa manhã. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a sua oração: Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol, do ar, é Senhor da alegria, da dor e do chorar. É o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Vamos cantar. As mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração: Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor.
das preces dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz, Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor no chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Nós vamos orar no final do culto dessa manhã e depois vamos à bênção araônica. Mas eu queria pedir a você que aí onde está, curve sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Quem sabe você esteja vivendo dias de aflição, dias em que seu coração está angustiado e você nem pode deixar isso transparecer porque está perto de alguém que pode ficar mais preocupado com você, e aí mais preocupado do que com a pessoa, do que com você mesmo. Você está vivendo essa angústia, essa aflição sozinho. Deus conhece, Deus sabe como vai seu coração. Deus tocou o coração de Aspenaz para ser bondoso com Daniel. Deus pode tocar seu coração. Toda essa pandemia que nos impede de sair de casa, nos impede de ir ao trabalho, nos impede de ir e vir, nos impede inclusive de estar aqui no templo e juntos celebrarmos o nome do Senhor num ajuntamento santo. Nós podemos pensar onde Deus está no meio disso tudo. Deus está agindo por debaixo dos panos. Deus está escrevendo a história, e eu creio que o povo de Deus, a igreja de Deus, será muito mais forte e capaz a partir de tudo isso do que antes. Deus está nos permitindo passar por isso, irmãos, para vivermos uma vida de mais santidade, de mais intimidade com Ele, de mais conhecimento de sua graça, de sua palavra. Deus está nos preparando para sermos uma bênção ainda maior nesse tempo, nesse mundo em que a gente vive. Então, curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria orar por nós nesse tempo. Senhor, como é bom caminhar no caminho de Jesus. Como é bom caminhar na luz de Jesus. Como é bom confiar num Deus que está acima de tudo e de todos. Um Deus que não se abala com aquilo que acontece no mundo, com as injustiças da vida. Um Deus que não perde o controle quando os homens tomam decisões contrárias, maldosas. Um Deus que reina soberano sobre tudo e todos e que tranquilamente faz a sua vontade acontecer.
até debaixo dos panos, quando ninguém consegue perceber. Pai, muito obrigado por essa certeza de que Tu estás no comando e de que Tu és o Deus soberano que reina sobre nossa vida, nossa família, nossa igreja e sobre o mundo inteiro também. Pai, ajuda-nos a descansar no Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, de tal maneira que a gente consiga colocar a cabeça ao travesseiro a cada noite e em paz deitar e dormir, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Pai, abençoa a Tua igreja, cada um dos Teus filhos, Tuas filhas, que possam experimentar dessa paz que vem do Senhor, a paz que vem da segurança de que Tu és o Senhor e estás no controle de todas as coisas. Ajuda o Teu povo a permanecer fiel a Ti, crendo na ação Tua, mesmo quando não vemos, crendo que o Senhor vai levar o fim dessa história toda a bom termo, vai conduzir tudo conforme os Teus planos, que são soberanos e que são planos de paz e de bênção para aqueles que em Ti esperam. Ajuda o Teu povo a espetar os olhos no Senhor e a confiar somente no Senhor. Oramos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tem mais pedidos de oração aqui, vamos então interagir. Opa, um monte de coisa. Vamos lá, olha, a Rosane está pedindo oração pela saúde física e espiritual da filhona, Ana Luísa. Dona Silvana, esposa do Toninho, está agradecendo pelo lar, pela família, e pedindo que os irmãos continuem orando pelo seu papai, o seu Jaci. Jorge Luiz está pedindo oração por sua família. Mãe Elisa, pedindo para orar pelo seu Pedro, que é o pai de uma missionária da APEC, que tem contraído a Covid, está na UPA lá de Campo Grande, aguardando transferência para uma unidade onde ele possa ser melhor tratado. A Valéria Loyola agradece as orações pelo seu papai, que está melhor, foi apenas um resfriado, né? Graças a Deus. A Elisete Lira pede por seu vizinho, que está com um tumor no cérebro, que Deus opere na vida dele e também o ajude, sobretudo, a viver perto do Senhor. O nome dele é Henrique, vamos lembrar de orar por ele. Também o Jorge Luiz pede também pela esposa. Jorge Cabral saúda a todos, pede oração por ele, está com febre constante. Irmã Francirã pede pela saúde dela também. Gisele pedindo para orar por Vera e também pela família enlutada que perdeu uma mãe lá acometida de Covid-19. Então, vamos lembrar, irmãos, desses motivos de oração, vamos orar uns pelos outros e vamos seguir confiantes de que o nosso Deus age por baixo dos panos e está no controle de tudo e de todos. Vamos ter um minuto de oração silenciosa. Depois desse momento, nós vamos recitar a bênção araônica no final do culto.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.